Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa estratégia, que é uma carteira fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalismo, que a gente visa aí capturar a maior parte da tendência no médio prazo, tá? Que é o rastreador de tendências. Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu like para poder ajudar a gente aqui desse lado e o YouTube também entender que esse conteúdo aqui é de boa qualidade e entregar para mais pessoas, tá? Lembrando que no nosso site do capitalismo.com.br tá rolando aí um baita cupom de até 60% de desconto. Está vendo aqui, né, que é essa tela do capitalismo.com.br, na aba aqui de resultados, vocês conseguem acompanhar também o resultado em tempo real. E antes da gente partir aí já para o gráfico, que é o que realmente interessa, só é o cupom é o Black Cap, tá? Desconto em todas as nossas assinaturas, 60% off à vista via Pix ou boleto e 50% off no cartão em até 12 vezes para estar aproveitando essa baita oportunidade para assinar aí, as nossas assinaturas, nossos planos e ter acesso às nossas recomendações como ponto de entrada, ponto de saída, ponto de redução, adição de lote, né? Vídeo explicativo comentando o contexto gráfico das ações que estão compostas na nossa carteira, que é uma carteira composta por até 10 ativos, onde a gente opera apenas na ponta comprada, visando capturar a maior parte da tendência, sempre de médio prazo. Lembrando que o filtro que a gente faz dentro da. Para separar a nossa lista de radar de ações, é feito uma análise fundamentalista, separado ali em empresas sólidas, e aí depois a gente vai observando essa lista de ações e observando os padrões gráficos para poder tomar a decisão aí. Beleza? Então hoje o ativo que eu separei para vocês é Vibra Energia, tá? Que é VBBR, com 3 tópicos aqui bem importantes ligados ao fundamento da empresa. Primeiro é que a VBBR é a maior distribuidora aí de combustíveis do país, então é um ponto muito importante. O segundo é que o portfólio de distribuição é bem diversificado, né? Então tem derivados de petróleo, lubrificantes, gás natural, veicular e biocombustíveis. E também um ponto, né, e último bem importante é que mantém a bandeira da Petrobras por trás dos seus produtos, o que acaba dando aí bastante robustez para a marca da empresa também, utilizando aí a bandeira da Petrobras, que já é uma empresa bem consolidada e bem vista dentro do mercado, tá? Dito isso, vamos aí então partir agora para o gráfico, né? Deixa eu só salvar aqui. Deixa eu só. Deixa eu tirar aqui, pronto. VBBR, tá, pessoal? Então a gente vê que é um ativo bem interessante. Lembrando que os padrões que a gente sempre busca para montar a posição dentro dessa estratégia é rompimento de canais de baixa, né? Ou quando o ativo está dentro de um canal de alta, os testes em zona de suporte a gente acha bem interessante. Testes de suporte de longo prazo, então a gente sempre observa, quanto mais toques e mais antigo for um determinado suporte, uma determinada região de força que a gente chama, mais importante aquele ponto é. Então isso vale bem dar atenção. E eu trouxe aqui o exemplo de VBBR, que já está andando, né? Não acho que está interessante para montar a posição agora. O momento aqui a gente já entende que passou um pouco, né? Mas está interessante aqui para a gente acompanhar o contexto. Tá? Então o ativo estava aqui dentro do que? De um canal de baixa, né? Aqui bem desenhado. E reparem que o que aconteceu a partir desse momento? Ela fez aqui um pivô de alta. Fez um pivô de alta. Então a gente teve aqui uma primeira perna. E diferentemente dessas outras vezes que ela testou esse nível de resistência do canal de baixa, ela congestionou, né? Ou seja, fez a correção. E aí acionou um pivô de alta e está aqui em andamento dentro desse pivô, tá? Com alvos lá para a região dos 24,34 e depois R$ 31. Mas reparem que aonde seria um ponto interessante visando a nossa estratégia aqui, tá? Quando é aqui no rompimento, teria a possibilidade de ter montado uma posição já aqui nessa barra, né? Aqui dentro dessa barra já estaria correndo no trade, ou um pouquinho mais à frente, né? Onde a gente teve essa movimentação, teve esse pivô, mas reparem que a gente teve aqui um ponto de correção. Tá? Então teve aqui, olha, uma segunda oportunidade de adição de lote, que seria aqui nessa outra barra aqui do gráfico semanal. Entrada aqui nessa barra, stop em média de 10 a 15%,
tá? De 10 a 15% o stop aí de segurança, né? Porque stop curto para operações de médio prazo não faz sentido, porque senão você acaba sendo estopado aí em qualquer correção de curto prazo que o ativo acabar fazendo, tá? Então a gente entende que o stop de operações de médio prazo tem que ser em média de 10 a 15%, lembrando que os ganhos das nossas operações quando acontecem, em média os ganhos ficam aí por volta dos 50 a 60%, tá? Então, VBBR está bem interessante, que a gente entende aonde estaria interessante para remontar uma posição em VBBR. Né? Se a gente pegar para reparar aqui e ligar esses pontos, olha, o papel pode estar estruturando o quê? Um canal de alta. Então ele fez o quê? Rompeu um canal de baixa, que foi esse contexto, onde a tendência aqui é de baixa, e a gente não faz nada, porque a nossa carteira é só operando na ponta comprada, visando o médio prazo. Então, em momentos de baixa, o que a gente faz aí mapeando os pontos dia a dia, entendendo quais são as regiões ali que é interessante a gente olhar com mais atenção quando o ativo chegar numa determinada região, para a gente começar a monitorar para fazer as montagens de posição visando capturar o quê? A maior parte dessa movimentação dentro do médio prazo, tá? Então isso é muito importante de ser dito. Ok, então a gente DBBR aqui está bem interessante, a gente vê aqui um fluxo bastante comprador no ativo, ela está bem próximo dessa zona aqui de suporte. Zona interessante para se montar novas posições aqui em VBBR, visando participar dessa possível movimentação exponencial de alta no médio prazo, né, um pivô de alta aqui no semanal. A gente entende que nessas regiões aqui, olha, da mínima dessa semana com a semana passada, então essas regiões, olha, vamos ver aqui exato, entre os R$19,50 a R$19, é bem interessante caso o ativo faça aqui uma nova correção. Por quê? Porque a zona aqui próximo dessa região de suporte. Então reparem que os compradores que tendem a se dar bem dentro desse contexto é quem? Quem compra próximo dessa zona de suporte, tá vendo? Olha. Então agora ele já está aqui dentro desse movimento. Se ele volta a testar essa região aqui, olha, a gente entende como interessante montar a posição visando capturar o quê? A continuação desse movimento, tendo em vista que o ativo ainda tem alvos lá para a região de 24,34, né? Então seria aí dessa região dos 19,90, opa, um upside aí até o primeiro alvo de 21,5% e depois o outro alvo de 58%. Então reparem que comprando próximo dessa zona aqui de suporte, com um stop em média de 10 a 15%, vamos colocar aqui 10%, com stop lá para a faixa dos R$17, a gente tem uma relação de risco-retorno bem interessante para se acompanhar dentro de um ativo que é bem sólido, está com os fundamentos bem consolidados e no médio prazo isso tende a refletir no preço também. E claro que a nossa tomada de decisão não é com base nos fundamentos, tá? Que fique bem claro. Os fundamentos servem para a gente separar os ativos que são bem consolidados, com um filtro qualitativo, e aí a gente usa o gráfico para fazer a entrada, tá? A nossa tomada de decisão é única e exclusiva utilizando gráfico, tá? Então a gente tem aqui a montagem de um canal de alta com alvo lá para a região dos 31,66. Então é bem interessante, tá? Eu gostei de trazer aqui esse exemplo para vocês, apesar de não estar num momento agora para montar a posição que já está em andamento, lá em cima, uma nova correção para essas regiões aqui dos 19,80, R$19 é interessante aí estar olhando para a VBBR visando capturar novos pontos de entrada para carregar o papel aí para médio prazo, tá? Então é bem interessante. E só para usar o exemplo aqui também, né? O que a gente faz para encerrar uma posição? A gente sempre espera uma confirmação, né? Então vamos supor que eu vou usar o exemplo dessa região aqui, olha. Aqui, ó. Aqui a gente tinha o quê? Um canal de alta estreito, né? Um canal de alta estreito, ó. Um canal de alta estreito. Se a gente está posicionado aqui dentro e capturou toda essa movimentação, qual vai ser o nosso ponto de saída? Ele rompeu esse canal de baixo, a gente vai sair, já que ele rompeu o canal, perdão, ele está dentro desse canalzinho de alta. Ele rompeu aqui o canal de alta, a gente já vai encerrar aqui? Não. Por quê? Muitas vezes acontece ele romper uma determinada região e ele frustrar aquele rompimento e voltar a subir. Então a gente sempre aguarda uma confirmação. Quando tem dois fundos próximos, porque às vezes acontece de ter, vamos supor, que ele rompe esse nível de suporte do canal de alta aqui em cima, mas logo abaixo aqui, olha,
tem um outro fundo. Então a gente sempre aguarda para ver se ele vai fazer o rompimento do segundo fundo abaixo. Lembrando que essa distância não pode ser aí mais do que 10%, senão acaba não fazendo sentido também você entregar tudo isso de volta para o mercado, ou confirmar também com o pivô de baixa, que seria, vamos lá de novo, aqui tem o canalzinho onde ele confirma esse rompimento, né? Ele rompeu aqui, olha, ele rompeu aqui. Na onde que ele confirma? Quando ele faz esse pivô, ó, aqui em cima. Tá vendo? Ó, quando ele faz esse pivô aqui em cima, olha. Aqui em cima. Então isso é bem interessante aí de se acompanhar, tá? Vamos ver se aqui tem outro. Essa aqui tem outro exemplo. Ó, aqui é o exemplo, o porquê que a gente sempre espera a confirmação. Vamos supor que tivesse posicionado aqui, né? Olha, aqui tem uma estruturinha de um canalzinho de alta. Também reparem que ele chegou a romper aqui nesse nível, olha. Ele chegou a romper o canal de baixa, mas tem um fundo muito importante aqui abaixo, ó. Tem um fundo importante aqui abaixo, então eu esperaria retestar essa região. Nesse caso, ele teria ameaçado romper aqui e voltou a subir novamente. Então, você iria se manter no trade novamente. Aí aqui ele manteve o quê? Montou o quê, na verdade? Um novo canal de alta, né? Olha aí. Então, você vai estruturando a operação conforme os padrões vão aparecendo no gráfico, tá? Por isso que a gente sempre vai mapeando essas regiões e entendendo em qual momento da tendência a gente está, se tem força no movimento, se deixou de ter força, rompeu uma região de suporte interessante quando a gente está comprado em um ativo, teve a confirmação, encerra a posição. Não teve confirmação do rompimento, aguarda, vai aguardando e acompanhando, né? Esse acompanhamento é feito diariamente com os vídeos curtos para os nossos clientes, onde eu mesmo ministro esses vídeos contextualizando os ativos, né? O contexto gráfico dos ativos que estão compostos na nossa carteira para a gente manter todo mundo alinhado com o estudo e dentro da estratégia, ok? Então, esse aqui foi o estudo de hoje, tá? VBBR3, deixa aí nos comentários se você gostou da análise, se você está acompanhando algum outro ativo do setor, ou qual ativo ou qual setor você acha que tende a se valorizar, tende a andar bem aí, visando o médio prazo, beleza? Então, eu espero poder ter ajudado vocês com mais essa análise e até mais.